Começando aqui rapidamente. Então, só recomeçando, a gente vai falar de indução, né, do primeiro princípio da indução, onde a indução serve para a gente demonstrar propriedades que se aplicam aos inteiros, certo? Então, a gente tem duas hipóteses que a gente vai ter para analisar. Imagine fazendo uma analogia com uma escada. Então, se você vai subir uma escada, primeiro você tem que ser capaz de chegar no primeiro degrau. Estando em qualquer degrau, você tem a capacidade de ir para o degrau seguinte. Então, se você consegue compreender e aplicar essas duas propriedades, você consegue ir para qualquer degrau, certo? Então, por quê? Você tem que, primeiro, ser capaz de dar o primeiro passo. E a segunda propriedade é, uma vez chegado a um degrau, você sempre será capaz de chegar ao próximo. Então, com isso, a gente consegue subir a um degrau qualquer arbitrário. E aí, trazendo isso para um exemplo de números inteiros, imagine que eu dissesse a vocês, façam a soma dos 50 primeiros números inteiros. Então, obviamente, o que você ia fazer? 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Até 50. Mas será que não existe uma expressão que faça isso? Que eu, em vez de fazer 50 somas, eu já tenho uma expressão baseada em n. No caso, n seria 50. Eu já aplico essa expressão, esse valor numa expressão, numa forma, e já tem esse valor. Então, a gente vai descobrir isso com a indução. A partir da indução, a gente vai demonstrar essas propriedades. E essas propriedades, para serem válidas, eu tenho que exatamente seguir essas duas hipóteses, né? Fazendo analogia, alcançar o primeiro degrau, e uma vez chegado a um degrau qualquer, você sempre será capaz de chegar ao próximo. A gente vai fazer uma analogia com essa questão de degraus, para demonstrar propriedades, para demonstrar que eu posso, numa expressão relativa a inteiros, eu posso usar uma expressão equivalente, desde que eu demonstre, desde que eu prove que ela está correta. Tá? Então, usando a notação PN para dizer que o inteiro positivo N, porque essa característica da indução, ela vai ser aplicada para inteiros positivos. Certo? Ela vai ser aplicada somente para inteiros positivos. Então, usando a notação Pn, para dizer que todo inteiro positivo N tem a propriedade P. Por analogia, vamos usar essa mesma técnica usada para subir a escada, para provar que qualquer que seja um inteiro positivo N, temos Pn, ou seja, para provar que qualquer inteiro positivo N, esse inteiro tem a propriedade P. Que propriedade é essa? Uma propriedade arbitrária. A gente vai ver que eu posso ter várias propriedades aí. Então, na realidade, o que é que eu preciso provar? Eu preciso provar as seguintes proposições. P de 1, ou seja, o meu primeiro valor, o meu primeiro inteiro vai ter a propriedade P, certo? E a segunda proposição é que para qualquer inteiro positivo K, qualquer, né, se qualquer inteiro positivo tem essa propriedade P, né, ou seja, se eu tiver PK mais 1 também vai ter. Ou seja, se qualquer número tem a propriedade P, o próximo também vai ter. Então, eu tenho que provar essas duas proposições. Então, se eu puder provar essas duas proposições, 1 e 2, então Pn ela vai ser considerada válida, ela vai estar sendo provada, que é levada para qualquer inteiro positivo N. Então, se eu conseguir provar 1 e 2, provo como? Nós vamos ver. Existe uma técnica de provar isso. 1 e 2, se eu conseguir provar 1 e 2, eu vou estar dizendo que Pn ela é válida, a propriedade Pn ela é válida para qualquer inteiro positivo N. Então, o fundamento para argumentos desse tipo é o primeiro princípio da indução matemática, certo? Que é o que nós vamos ver. Vamos ver só o primeiro, certo? O primeiro princípio da indução matemática, que reza, que preza que a gente tem que provar essas duas condições. Provadas essas duas condições, uma determinada propriedade P vai ser válida para qualquer inteiro positivo, certo? Então, vamos colocar isso no formato, diríamos, no modo formal disso. Então, o primeiro princípio da indução diz que eu tenho que provar P de 1, ou seja, o meu valor 1, meu primeiro inteiro 1, ele tem que estar sujeito à propriedade P, e para qualquer K, K sendo inteiro positivo, se PK for verdade, P de K mais 1 também vai ser verdade. Então, se eu conseguir provar essas duas condições, P de N, a propriedade P de N,
é verdade para todo inteiro positivo N. Então, esse primeiro princípio da indução matemática é um condicional, certo? Com a conclusão na forma de que Pn é verdade para todo inteiro positivo N. É uma condicional, se P de K for verdade, P de K mais 1 também é verdade, ou seja, P de N é verdade para todo inteiro positivo N. A técnica de indução se mostra mais apropriada para provarmos que alguma coisa é verdade para todo inteiro positivo N, certo? Que é o nosso conjunto de números naturais, certo? No conjunto de números naturais, começando de 1, no caso, né? Porque tem determinadas circunstâncias, a gente começa, o número natural começa com 0. Nesse caso, a gente começa com 1, certo? Quando a gente for estudar conjuntos, a gente volta a falar de conjuntos de números naturais e aí a gente inclui o 0. Nesse caso aí, o 0 não está incluído, né? O P de 1 é o primeiro valor é 1, ok? Então, pelo primeiro princípio da indução, eu tenho que provar essas duas coisas, que P de 1 e para todo K, P de K, se P de K é verdade, P de K mais 1 vai ser verdade. Então, para eu conseguir mostrar que essa conclusão é verdadeira, eu preciso provar que as duas hipóteses, 1 e 2, são verdadeiras. Se eu conseguir provar isso aqui, significa que a conclusão... Qual é a conclusão? P de N é verdade para todo inteiro positivo N. P de N é verdade para todo inteiro positivo N. Ela vai ser verdade desde que eu consiga provar essas duas hipóteses. Para provar a proposição 1, essa daqui, basta mostrar que o número 1 tem a propriedade P, que pode ser trivial, certo? Ou seja, eu posso pegar meu primeiro valor, né, meu primeiro inteiro, e demonstrar que ele tem a propriedade P. Isso é trivial. Geralmente, isso é muito trivial. A gente vai ver que é muito simples. Eu pego a minha propriedade, aplico o valor 1 e checo. A proposição 2 é um condicional que tem que ser válido para todo K. Então, eu vou estabelecer um passo da indução. Esse aqui, provar que 1 tem a propriedade P, eu chamo de base da indução. A proposição 2 é um condicional que tem que ser válido para todo K. Então, eu tenho que admitir isso como sendo um passo da indução. E para provar essa condicional, eu tenho que supor que PK, tá certo? Que é a minha hipótese de indução, é verdade para um inteiro positivo K. E tenho que mostrar que, baseado nessa hipótese, PK mais 1 também é verdade. Então, eu tenho que provar que isso aqui vou assumir isso aqui que é verdade, e se isso aqui eu tenho que chegar na verdade, porque eu não posso ter V implicando em F. Se V implicar em F, eu tenho um falso. Então, eu tenho que assumir que isso aqui é verdade para chegar que isso aqui também seja verdade. Então, se eu tiver assumir PK como verdade e chegar que PK mais 1 também é verdade, então significa que eu estou provando isso aqui vai ser verdadeiro, e eu vou ter que também ter provado isso aqui, PK mais 1, ou P de 1. Então, se eu conseguir, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Demonstrar P de 1. É verdade? É. Beleza. Aí, agora, eu vou assumir P de K como verdade para tentar chegar em P de K mais 1. Se eu conseguir, a partir de PK sendo verdade, eu chegar em PK mais 1, significa que essa expressão aqui é verdade. Então, as minhas duas hipóteses de indução, as minhas duas proposições aqui são verdadeiras. Então, eu vou estar provando, usando o princípio da indução, eu vou estar provando uma determinada propriedade P, que é levada para todo inteiro positivo N. Ainda está assim, muito no campo teórico, porque a gente não colocou exemplo. A gente vai colocar exemplo já já e vocês vão ver como é que isso se processa, como é que isso se faz. Certo? Vocês vão ver que tem uma receita de bolo para fazer isso. Na realidade, resolver problema por indução é aplicar essas duas hipóteses aqui, aplicar essas duas propriedades e depois demonstrar, sobretudo demonstrar que PK mais 1 é verdade. Porque P de 1 é muito fácil de demonstrar. P de 1 é muito fácil de demonstrar. E aí a gente vai assumir P de K como verdade para tentar enxergar em P de K mais 1. Feito isso, a gente está provando uma determinada propriedade para todos os inteiros positivos. Certo? Então, resumidamente, o passo 1, para a gente fazer essas duas provas,
1 e 2, eu tenho que fazer, na realidade, 3 passos. O primeiro passo é provar que a base de indução, eu tenho que provar a base de indução P de 1, depois eu vou supor PK e vou provar P de K mais 1. Supor PK como verdade para chegar em P de K mais 1 como verdade. Então, eu tenho que provar a base de indução, P de 1, depois eu vou supor que meu P de K é verdade para chegar em P de K mais 1. Então, P de 1, supor que P de K é verdade para chegar em P de K mais 1. Note que eu tenho uma observação aqui, ou o menor inteiro positivo em questão. Por quê? Porque vai acontecer que, muitas vezes, meu primeiro número não vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4. Então, eu vou pegar o menor inteiro positivo. Geralmente é P de 1, porque o P de 1, o 1 é o menor inteiro positivo. Mas, dependendo da expressão que eu quero demonstrar, que eu quero provar, 1 vai estar fora, certo? 1 não vai ser possível. Por exemplo, se eu tivesse que provar alguma coisa relacionada a isso aqui, alguma coisa aqui, uma expressão relacionada com x, raiz de x menos 1. Obviamente que o meu x aqui, ou x menos 2, vou botar aqui x menos 2, raiz de x menos 2. Meu x aqui não pode ser 1, porque se o x for 1, 1 menos 2, menos 1, raiz negativa não existe. Então, eu tinha uma restrição numérica de meu x aqui, se eu tivesse que provar alguma coisa, alguma expressão raiz de x sobre 2, ou alguma coisa, raiz de x, raiz de x menos 2, eu não poderia atribuir o valor 1 para x. 1 ficaria fora do meu escopo, por quê? Porque 1 menos 2 dá menos 1, e aí a raiz negativa não existe. Então, eu teria uma restrição do problema de que eu não poderia usar 1 aqui. Então, meu x tem que ser maior ou igual a 2. Meu x tem que ser maior ou igual a 2 para esse problema. Então, eu teria que começar, meu menor inteiro positivo em questão seria 2, não seria 1. Certo? Nós vamos ter exemplo que contempla essa situação. Vamos inicialmente começar com 1, trabalhar com 1, e vai aparecer alguns exemplos ou algum exercício que o meu primeiro valor não vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, tá certo? Ou seja, o importante é que a base da indução, o meu passo 1, que é a base da indução, eu vou utilizar o menor inteiro positivo que eu posso ter disponível para o meu problema, certo? Passo 2, suponha PK é a hipótese de indução, certo? Eu vou, a partir dessa hipótese da indução, e aí, com o passo 3, eu vou provar. A partir de assumindo que P de K é verdade, eu vou tentar provar P de K mais 1. Se eu conseguir provar, significa que aquela propriedade P que foi estabelecida inicialmente, ela sim é levada para todo inteiro positivo N. Tá? Vamos fazer, usar um exemplo genérico aí, um exemplo hipotético, mas que serve para a gente demonstrar isso, certo? Imagine o seguinte, suponha a árvore genealógica de uma família, cuja característica fundamental é que cada casal tem sempre 2 filhos, e que cada um desses filhos também tem 2 filhos. Então, é o seguinte, eu tenho um casal, aqui eu tenho o casal, e aí esse casal tem 2 filhos. Aí, cada filho tem 2 filhos. Cada filho dos filhos tem 2 filhos. E assim vai. Então, é uma característica, claro que isso aqui é só um exemplo hipotético. E eu começo a perceber o seguinte: a minha primeira geração, ou seja, o primeiro casal aqui, gerou 2 filhos. Então, 2 elevado a 1, 2. A minha segunda geração, que seria essa daqui, tá certo? Já tem o quê? A segunda geração, que seria daqui para cá, a primeira geração, daqui para cá, né? Primeira geração. Daqui para cá é a segunda geração. Daqui para cá, a terceira geração. Primeira, segunda, terceira. Então, a segunda geração, certo? A segunda geração, eu tenho 4 filhos. Né? Na segunda geração, final da segunda geração. Ao final da terceira geração, eu tenho 8 filhos. Então, eu começo a perceber o seguinte, que para cada geração, na geração 1, eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho 2 filhos. Na geração 2, eu tenho 2 elevado a 2, eu tenho 4 filhos descendentes. A geração 3, eu tenho 2 elevado a 3, eu tenho 8 descendentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto é
Na minha geração, na minha sétima geração, quantos filhos eu vou ter? Quantos descendentes eu teria? Seguindo essa lógica. Na minha sétima geração, quantos descendentes essa sétima geração vai dar? Seguindo essa lógica que todo mundo tem sempre 2 filhos. Bora, pessoal. Vamos acordar aí, gente. Na minha sétima, se na primeira eu tenho 2 elevado a 1, se na segunda eu tenho 2 elevado a 2, se na terceira, exatamente, na terceira, 2. Na minha sétima geração, eu poderia ter 2 elevado a 7, certo? 2 elevado a 7, que é 2 elevado a 7 é 256, é? Nem de cabeça, nem sei agora. Eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Então, na minha décima... 128, ok. Na minha décima geração, quando eu chegasse aqui na minha décima geração, eu teria 2 elevado a 10, que eu teria 1024 descendentes. Ou seja, isso é uma suposição. Isso é uma suposição. Tá certo? Então, significa o quê? A minha suposição está indicando o quê? Que o número de descendentes vai ser 2 elevado de uma geração N qualquer, um de descendentes de uma geração N qualquer, vai ser 2 elevado a N. Isso é a minha hipótese, eu estou conjecturando. Só que para eu comprovar isso, só que para eu ter a certeza, eu vou ter que provar, né? Eu vou ter que provar, certo? Eu vou ter que provar. Então, eu vou conjecturar o seguinte, se nas minhas gerações, na minha geração 1, eu tenho 2 elevado a 1, na geração 2, eu tenho 2 elevado a 2, na minha geração 3, eu tenho 2 elevado a 3. Na minha geração N, eu vou ter quantos? Eu acho que é 2 elevado a N. E aí, como é que eu vou provar? Veja que eu não consigo provar por demonstração direta, eu não consigo provar por demonstração exaustiva, porque é N, eu não consigo demonstrar por demonstração por absurdo, nem por contraposição. Então, nesse caso aí, o caminho seria demonstrar por indução, certo? Por indução. Então, vamos entender como é que a gente aplicaria a indução nessa questão. O que é que eu estou querendo provar? Que para uma geração N, o meu problema é para uma geração N qualquer, o número de descendentes vai ser 2 elevado a N. Para uma geração, para esse problema, na qual cada casal tem sempre 2 filhos, e cada um desses filhos também seguindo essa regra, certo? Eu não posso ter uma regra diferente. A regra é que todo casal tem 2 filhos. Então, numa determinada geração N, quantos descendentes vai ter? Então, eu tenho que provar isso aqui. Porque, por enquanto, eu só encontrei esse padrão, mas eu quero provar que esse padrão é, de fato, uma propriedade. A propriedade dizendo o quê? Que numa geração N, para uma família que sempre gera 2 filhos, numa geração N qualquer, o número de descendentes vai ser 2 elevado a N. Então, seria essa a propriedade. Certo? Então, quando a gente fala em propriedade, é algo que sirva, algo que se aplica a todos os valores daquela, né? Todos os valores envolvidos, no caso, todos os filhos envolvidos, todas as gerações envolvidas. A propriedade diz que N é igual ao número de filhos, tá certo? O número de filhos de uma geração vai ser igual a 2 elevado a N, onde N é a quantidade, né? É a geração, né? Onde N é a quantidade. O número de filhos de N, de uma geração N, vai ser 2 elevado a N. Ok? Tudo certo até agora, gente? Já está começando a ficar mais claro? A gente não entrou na prova. A gente só está trazendo agora um problema que vai ser resolvido por indução. Certo? Então, há de se perceber que a geração N contém 2 elevado a N descendentes. E aí o que a gente precisa é demonstrar essa propriedade, conforme foi falado. Formalmente, se denotarmos P de N, o número de descendentes de cada geração, então a nossa conjectura vai ser P de N igual a 2N, certo? Então, a gente vai usar a indução para provar que a conjectura está correta. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a minha propriedade N é 2 elevado a N, ou seja, se eu quiser saber quantos filhos tem a 10ª geração, então eu vou fazer a P de 10, a propriedade aplicada para N igual a 10, que é a geração, vai ser 2 elevado a 10. A minha propriedade para a minha geração 25, P de 25,
vai ser... Opa, ficou parecendo um 8 aqui. Vamos dizer que é 8. Vai ser 2 elevado a 28. Certo? Então, essa é o que a gente vai ter que provar. Isso aqui que a gente tem que provar. A gente encontrou um padrão. O padrão indica isso, mas eu preciso provar que essa conjectura ela está realmente correta. Certo? Eu preciso provar que essa conjectura está correta. Então, eu tenho que, primeiro, estabelecer P de 1. O que é P de 1? No lugar de N, eu coloco 1. Por isso que eu disse, é trivial. Provar P de 1 é muito trivial. P de 1 vai ser o quê? Para N igual a 1. P de 1 vai ser N igual a 1, vai ser 2 elevado a 1 igual a 2. Verdade. Certo? P de 1, tá certo? Vai ser 2 elevado a 1 é 2. Tá certo? E a gente sabe que realmente a primeira geração ela tem 2 descendentes. Então, eu peguei P de 1, joguei, encontrei 2. Então, a gente sabe que P de 1 é igual a 2 aqui. Isso é verdadeiro, porque o primeiro elemento da genealogia teve 2 filhos. Certo? Depois, eu vou supor que a conjectura está correta para uma geração arbitrária K. Ou seja, eu vou, no lugar de N, eu vou trocar N por K, onde K é maior ou igual a 1, porque a gente está trabalhando com inteiros positivos. Então, eu vou supor agora que essa conjectura está correta para uma geração arbitrária. Lembra que é o seguinte, eu tenho que supor PK para provar PK mais 1. É o passo da indução, o segundo passo da indução. Eu tenho que supor que PK é verdade para provar PK mais 1. Se eu chegar em PK mais 1 verdadeiro, é porque PK realmente é verdadeiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que PK, para uma geração qualquer K, o número de descendentes vai ser 2 elevado a K. Isso aqui vai ser chamado de hipótese de indução. É a minha hipótese de indução, ou seja, onde eu assumo que a minha suposição aqui, essa minha conjectura, ela vai estar correta, tá certo? Se PK for verdade. E aí, agora, eu tenho que mostrar que PK mais 1, ou seja, a propriedade de P aplicada ao elemento seguinte, vai ser igual a 2K mais 1. Então, veja, eu estou assumindo que PK é verdade, e PK vai ser igual... Se Pn é igual a 2N, P de K vai ser igual a 2K. P de K mais 1 vai ser igual a 2K mais 1. Isso aqui é que eu tenho que provar. É isso aqui que eu tenho que provar. Assumindo que PK é igual a 2K. Seguindo exatamente esses 3 passos aqui. Seguindo exatamente esses 3 passos aqui. Ó. Provar a base da indução, supor PK e provar P de K mais 1. Então, quando eu fizer isso aqui, se eu conseguir provar, se eu conseguir chegar em P de K mais 1, se eu conseguir que PK mais 1 se for igual realmente a 2K mais 1, eu estou provando a minha conjectura P de N igual a 2N. Certo? Então, a gente vai usar essas informações para poder fazer essa demonstração. Então, P de K vai ser igual a 2K, é a minha hipótese de indução. E eu tenho que provar que P de K mais 1 é igual a 2K mais 1. Ora, nessa família, cada descendente tem 2 filhos, de modo que o número de descendentes da geração K mais 1, ou seja, o número de descendentes dessa geração é o dobro dessa. O número de descendentes dessa geração é o dobro dessa. O número de descendentes dessa geração é o dobro dessa. Então, o número de descendentes da geração K mais 1 será o dobro da geração K. Certo? Então, a gente observando o problema, a gente percebe essa propriedade, essa característica, que o número de descendentes tem 2 filhos, cada descendente tem 2 filhos, de modo que o número de descendentes de uma geração é sempre o dobro da anterior. Então, P de K mais 1 vai ser sempre 2 vezes P de K. Meu P de K mais 1, ou seja, a minha quantidade de descendentes de uma geração K mais 1 é dobro de uma geração K. Então, pela hipótese de indução, o que é que eu tenho? Eu já sei que P de K mais 1 é 2PK. Mas pela hipótese de indução, o que é a hipótese de indução? É simplesmente, gente, trocar aqui, simplesmente trocar
o N por K, porque eu estou fazendo... N é todo inteiro positivo, tá certo? Todo inteiro positivo. K é um particular, é uma geração arbitrária. K é uma particularização do meu N. É simplesmente trocar N por K. Então, nesse caso aqui, pela hipótese de indução, eu já sei que P de K é igual a 2K. Eu estou assumindo essa hipótese como verdadeira. Certo? Eu estou assumindo essa hipótese como verdadeira. Lembra que nas demonstrações, sempre a gente assume as hipóteses como verdadeiras para chegar numa conclusão. Isso lá de lógica proposicional, a gente já viu isso. Nas demonstrações, a gente assume que determinadas condições são verdadeiras para tentar chegar na condição final. Se realmente a gente conseguir chegar na condição final, é porque ela é verdadeira e a minha hipótese também é verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, eu não consigo chegar na minha conclusão final. Então, pela hipótese de indução, P de K é igual a 2K. Então, e quem é P de K? Quem é P de K mais 1? P de K mais 1, nós já vimos que é 2 vezes PK. Né? 2 vezes PK. Mas PK é igual a 2K. Então, PK mais 1 é igual a 2 vezes PK. Eu vou substituir esse PK aqui, ó. Esse PK aqui, 2K, vai ficar 2 vezes 2K. Então, P de K mais 1 vai ser igual a quê? 2 vezes 2K. 2 vezes 2K é 2K mais 1. Lembrando que tem um 1zinho aqui, né? Implícito. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a K é 2 elevado a K mais 1. Portanto, quanto deu PK mais 1? PK mais 1 deu 2K mais 1. Então, eu estou, dessa forma, demonstrando que, para uma geração P de K mais 1, eu vou ter 2 elevado a K mais 1 descendentes. Certo? E eu fiz como? Primeiro, eu obtive uma propriedade, olhando o problema, eu obtive uma propriedade que P de K mais 1 é igual a 2PK, ou seja, o número de descendentes de uma geração é sempre o dobro de uma geração anterior, e, para isso, eu precisei também usar a hipótese de indução, que diz o seguinte, a hipótese de indução é que PK, uma geração K, eu tenho 2 elevado a K descendentes. Então, quando eu fiz que PK é igual a 2K, e eu encontrei que PK mais 1 é igual a 2PK, bastou trocar aqui o valor de PK por 2K, que eu encontrei a propriedade, eu estou demonstrando a propriedade de que PK mais 1 é igual a 2K mais 1. Então, dessa forma, eu já sei que para uma geração qualquer, N, o número de descendentes vai ser 2 elevado a N. Por quê? Porque eu peguei o passo da indução, peguei a base da indução, né? Qual foi a base? Base P de 1, né? P de 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. De fato, tem 2 filhos, certo? De fato, tem 2 filhos. Depois, assumi P de K e provei P de K mais 1, certo? E assumi P de K mais 1. Então, de fato, P de K mais 1 é igual a 2K mais 1. Ok? Então, o que é que eu preciso para fazer a indução? Fazer o passo, a base da indução, P de 1, considerar PK como hipótese e provar PK mais 1. Claro que cada problema tem seu PN. Então, para cada problema, eu vou abordar, eu vou chegar no meu PN e vou fazer, vou aplicar esses três passos. Certo? Todo e qualquer problema, eu vou aplicar esses 3 passos aqui. Todo e qualquer problema, usando problema que seja resolvido por indução. Certo? O que vai mudar, muitas vezes, é como a gente vai desenvolver o problema. No desenvolvimento é que vai mudar, porque vai depender muito dessa propriedade. Certo? Mas vamos ver um outro exemplo aqui, que aí vai ficar, talvez, até mais claro para vocês. Veja as seguintes definições. Eu tenho aqui, por definição, eu faço, facilmente eu observo, 2 elevado a 0 é 1, que é a mesma coisa de 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 dá 2, menos 1, 2. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 é 1 mais 2, que dá 3. 3 também pode ser representado por 2 elevado a 2, 4 menos 1, 3. 2 a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 é 1 mais 2 mais 4, que dá 7. 7 também pode ser representado por 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 3 dá 8, menos 1, 7. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3
é 1 mais 2 mais 4 mais 8, que dá 15. 15 também pode ser representado por 2 elevado a 4 menos 1, 16 menos 1. Então, eu olhar para essas 4 definições aqui, eu percebo um padrão. O padrão me parece com 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a n, é 2 elevado a n mais 1, menos 1. Isso aqui é um possível padrão para todas essas operações aqui. Porque, por exemplo, quando eu tenho 2 elevado a 0, quando eu tenho 2 elevado a 0 só, eu tenho 2, é igual a 2 elevado a 0 mais 1, 1 menos 1. Certo? Então, quando eu tenho 2 elevado a 0, quando eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 vai ser igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Quando eu tenho 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, certo? Vai ser o quê? Quem é meu n aqui? Meu n vai ser 1, né? Vai ser, ó, que é 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1. No caso aqui, vai ser 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, que é o meu último valor aqui, é o n. Vai ser igual que 2 elevado a n mais 1, 1 mais 1, 2 menos 1. Vai dar, né? 4 menos 1, 3. Se eu olhar aqui, qual é meu último n aqui, ó? 2. Então, meu último n vai ser 2. Então, meu padrão é 2 elevado a n mais 1. 2 mais 1, 3, menos 1. 2 elevado a 0 mais 1 mais 2 mais 3. Meu último n aqui é 3. Então, esse número aqui vai ser n mais 1, vai ser 4. Então, nesse padrão aqui, nesses exemplos aqui, o padrão é mais, tá lembrando que é isso aqui. Ora, mas eu não posso afirmar que esse padrão vai ser sempre verdadeiro para todos os valores de n, a menos que eu prove. Se eu disser, sim, quando n for igual a 10, essa soma aqui, 2 elevado a 0, mais 1, mais 2, quando n for igual a 10, essa soma aqui, eu posso dizer que essa soma aqui é 2 elevado a 10 mais 1 menos 1. Estão entendendo? Então, eu estou... será que isso aqui vale para quando n for 10? Para quando n for 1000? Para quando n for 1000? Quando n igual a 1000, a soma desses 1000 primeiros números aqui, de base 2, vai ser igual a 2 elevado a 1000, está aqui, mais 1, menos 1. Será que eu posso aplicar essa propriedade aqui para todo inteiro positivo n? Nós vamos ter que provar, porque aqui a gente provou para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Está provado aqui que quando n igual a 0, 2 elevado a n é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Quando n for igual a 1, né, 2 elevado a... quando n for igual a 1, 2 elevado a n mais 1 menos 1. Quando n for igual a 2, essa soma aqui vai dar 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ou seja, esse padrão até n igual a 3 está se repetindo. Mas ele é válido? Será que eu posso usar essa expressão aqui para todo inteiro positivo n? Ou seja, ao invés de fazer uma soma bem grande, eu posso simplesmente... Qual é a ideia? Ao invés de fazer essa soma aqui, perder esse tempo aí nessa soma, eu já use uma fórmula direta que me dê o valor. Então, a indução tem essa vantagem. Isso significa que, por exemplo, na hora de você estar fazendo um programa, se você precisasse somar isso aqui, imagine, você ia fazer um loop aqui, né, uma estrutura de controle, um while ou um for, para até n, mas você pode simplesmente trocar essa expressão por essa aqui. Então, você faz... Quanto é n? n é igual a 100. Você não vai precisar somar 100 vezes. Você vai simplesmente pegar 100 aqui, vai ser 100 mais 1, e vai dar 2 elevado a 101 menos 1. Então, aqui, a força da indução, a utilidade da indução, serve exatamente para a gente provar que uma expressão dessa, grande, pode ser substituída por uma expressão dessa menor. Tá certo? Então, a gente ganha tempo, a gente utiliza uma expressão mais direta, mais objetiva. Eu estou querendo... Se eu conseguir provar que isso aqui é igual a isso aqui, então eu não vou precisar usar isso aqui, quando eu precisar, por exemplo, a soma dos n primeiros números de base 2. E a gente usa muito base 2, a gente está trabalhando com numeração binária. Eu simplesmente, ao invés de usar uma soma dessa, que vai
ter muitos termos, eu vou substituir por uma única expressão aqui, 2 elevado a n mais 1 menos 1. Desde que eu tenha provado, desde que eu tenha efetivamente provado que essa soma aqui é igual a isso aqui. Certo? Então, essa é a ideia da indução, é da gente provar isso aqui é uma propriedade. Isso aqui é o nosso P de N. Isso aqui é o nosso P de N. Certo? Isso aqui eu quero provar que essa soma aqui é isso aqui. Então, para um determinado N, P de N aqui, P de N vai ser 2 elevado a N mais 1, menos 1. Então, quando eu quiser somar até o meu expoente 50, eu vou fazer P de 50. Então, vai ser P 2 elevado a 50 mais 1, menos 1. Certo? Então, antes da gente entrar na demonstração de indução, eu só queria saber de vocês se está claro qual é o propósito da gente usar a indução, o que é a propriedade que a gente quer provar e dentro dessa ideia de padrão. A gente tem um padrão que a gente precisa provar, a gente encontra um padrão, a gente precisa provar que aquele padrão é, de fato, pode ser considerado um padrão para todos os inteiros positivos. Tudo certo aí, pessoal? Até agora? Qual é o propósito da indução? Provar que uma determinada expressão aqui, por exemplo, ela pode ser substituída por outra equivalente, que é muito mais simples de ser encontrada. Certo? Ou em outras coisas também. A gente vai usar a indução para outras coisas também, outros tipos de expressões. Mas nesse caso aqui, eu estou querendo provar que P de N é igual a 2N mais 1 menos 1. Tá? Então, vamos lá. Se vocês manifestaram-se aí, dizendo que está tudo ok, então vamos embora. Então, eu quero, né, fazer a demonstração dessa expressão aqui. 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a n, é 2n mais 1, menos 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, vou colocar aqui os princípios. Eu tenho que provar, eu tenho que achar P de 1. P de 1. Depois, eu tenho que assumir como hipótese, vou botar aqui, P de K. E 3, eu tenho que provar P de K mais 1. Provar P de K mais 1. Então, eu tenho que fazer isso aqui para qualquer problema de indução. O que pode mudar é, ao invés de P de 1, eu usar P de 2, P de 3, mas no caso aqui a gente vai encontrar P de 1. Quando para a gente provar P de 1, eu vou considerar aqui N igual a 1, né? Então, N igual a 1, eu tenho 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, é 1, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui vai dar, do lado de cá, vai ser 1 mais 2, do lado de cá, vai ser o quê? 2 elevado a N mais 1, menos 1. Certo? Então, do outro lado aqui vai ser 2 elevado a 1 mais 1. Certo? 2 elevado a 1 mais 1, porque N é 1, né? N é 1, 1 mais 1, menos 1. Ou seja, 3 do lado de cá, essa soma aqui vai dar 3. Do lado de cá, essa soma aqui também vai dar 3. Porque 2 elevado a 2 a 4, menos 1, 3. Então, eu estou provando, o que é que eu faço? Quando o N, para encontrar P de 1, eu coloco 1 nos dois lados. Nesse caso aqui, a minha expressão ela vai ficar... Nesse caso aqui, como eu quero o P de 1, a minha expressão ela vai até aqui, ó. Certo? Como eu quero P de 1, ela vai até aqui. P de 1 vai ser igual a quê? A 2 elevado a N mais 1 menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a 0, que dá 1, mais 2 elevado a 1, que dá 2, igual a 2 elevado a N mais 1 menos 1, igual a 2 elevado a 1 mais 1 menos 1. Então, eu tenho que 3 igual a 3, ok. Certo?
Então, o P de 1, eu coloco 1 nos dois lados, e aí eu tenho que encontrar a igualdade. Certo? Quando P de 1, eu tenho que colocar aqui do lado esquerdo, vai até a minha expressão até 1, e do lado direito eu troco N por 1. Certo? Então, é verdade. Então, P de 1, como eu disse, é trivial, porque você vai simplesmente colocar 1 nos dois lados, certo? E vai encontrar que eles são iguais, né? Obviamente, vai ter que dar um valor. Se der diferente, significa que falhou na base. Então, você não foi capaz de chegar nem no primeiro degrau. Então, significa que se ao usar 1 aqui, desse um valor diferente, do lado esquerdo do lado direito, então, P de 1 não estava provado. Então, significa que, por indução, você não consegue provar. Aí, agora, a gente vai supor, né, assumir PK ou supor PK como hipótese de indução. O que é assumir PK ou supor PK? É simplesmente trocar N por K. Se você olhar aqui, ó, eu estou trocando N por K. Ao invés de 2 elevado a N, eu estou usando 2 elevado a K. Ao invés de usar 2 elevado a N mais 1, estou usando 2 elevado a K mais 1. Certo? Então, a hipótese é simplesmente trocar N por K. Certo? Então, P de 1, tranquilo. P de K, tranquilo. Aí a gente vai para provar agora P de K mais 1. Então, eu tenho que provar que P de K mais 1 é verdadeira. Para eu provar, eu vou ter que expandir os dois lados da minha equação. Vou colocar o K mais 1. Tá certo? Eu vou expandir. Primeiro, o lado esquerdo não vai só até K, vai ter até K mais 1. E do lado direito, ao invés de só K, vai ter K mais 1. Então, veja. O que foi que eu fiz? Eu coloquei a minha expressão do lado esquerdo. Como eu quero provar PK mais 1, eu tenho que ir até PK mais 1. Aqui eu estava indo só até PK, né? Até 2K. Mas agora eu vou até 2K mais 1. E do lado direito, eu tinha K. Agora eu vou usar K mais 1. Certo? Então, eu tinha K mais 1. Do lado esquerdo, eu vim até K, fui até K mais 1. Certo? Então, aí o que é que eu tenho agora? Eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar que PK mais 1 é verdadeiro. Eu tenho que provar que realmente essa expressão aqui toda ela é verdadeira. E para eu provar, eu vou ter que usar a indução. Por quê? Porque lembra que eu tenho que partir do princípio que PK é verdadeiro para chegar em PK mais 1. Se eu assumir que PK é verdadeiro, eu conseguir chegar em PK mais 1, significa que ambos são verdadeiros, significa que a indução está provada. Então, se eu olhar para aqui, para essa soma à esquerda aqui, da expressão toda, veja que eu não preciso desenvolver os dois lados, só preciso desenvolver um dos dois lados. Nesse caso aí, eu vou desenvolver o lado esquerdo. Então, se eu olhar aqui para essa soma esquerda, isso aqui, ó, até aqui, essa expressão até 2K, ela exatamente, ela bate com a minha hipótese. Ó, essa expressão aqui que tá marcado, ela é exatamente essa expressão que está vermelha aqui. Então, até aqui, 1 mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a K, é 2 elevado a K mais 1 menos 1. 2 elevado a K mais 1 menos 1. Então, o que é que eu tenho? Eu vou desenvolver esse lado esquerdo para tentar chegar em algo aqui igual ao lado direito. Esse é o propósito, nesse caso aí, essa é a abordagem para esse tipo de problema. Então, 1 mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a K, eu posso jogar a hipótese de indução. Eu tenho que usar a hipótese de indução, por quê? Porque eu tenho que assumir ela como sendo verdadeira. Isso aqui tudinho vai ser substituído por 2K mais 1 menos 1. Por quê? Porque está aqui na hipótese. 1 mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a K, é 2K mais 1 menos 1. Então, eu estou simplesmente trocando esse pedaço aqui, daqui, ó. Estou trocando esse pedaço aqui por hipótese. Certo? Então, vai ficar como? Tirando isso aqui, botando isso aqui, vai ficar 2K mais 1 menos 1 igual, ou mais 2K mais 1. Isso aqui tudinho, quando eu tiro isso aqui e coloco 2K mais 1, vai ficar 2K mais 1 menos 1 mais 2K mais 1. Então, vai ficar, tudo está em vermelho, tá vendo? Eu deixei em vermelho aqui, para destacar que essa coisa aqui em vermelho,
eu estou trocando essa expressão toda aqui por isso aqui. Entenderam o que eu fiz? Antes de avançar. Entenderam o que eu fiz? Isso aqui, eu estou substituindo isso aqui, ó, nessa expressão, só do lado esquerdo. Eu peguei só o lado esquerdo, tá certo? Eu não peguei o lado direito, não. Eu tenho que chegar em uma expressão que seja igual ao lado direito. Eu estou pegando só a soma à esquerda. E eu troquei essa parte todinha aqui por isso aqui. 2K mais 1 menos 1, que é usando a hipótese. Então, essa minha soma à esquerda vai ficar simplificada para 2K mais 1 menos 1 mais 2K mais 1. Se eu colocar aqui, eu tenho 2K mais 1, 2K mais 1. Eu tenho duas vezes 2K mais 1. Concorda? 2K mais 1, 2K mais 1, como está mais, eu tenho duas vezes K mais 1, duas vezes 2K mais 1, menos 1. Ora, duas vezes 2K mais 1, lembra que eu tenho um implícito aqui, né? Eu tenho um implícito aqui, então é só somar. Quando eu tenho multiplicação de expoente de mesma base, eu somo os expoentes, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 2K mais 1, mais 1. Esse mais 1 aqui é desse 2 aqui. Então, 2K mais 1 menos 1. Ora, 2K mais 1 menos 1 é igual a isso aqui, ó. Ah, professor, não é uma coisa óbvia, mas é essa a ideia. Você vai desenvolver o lado esquerdo para chegar em algo igual ao lado direito. Ou o contrário, muitas vezes você desenvolve o lado direito para encontrar o lado esquerdo. Mas é muito mais comum você desenvolver o lado esquerdo. Você não vai ter que encontrar um valor numérico, você não vai ter que encontrar uma expressão. O que você vai ter que fazer é desenvolver um lado para encontrar uma expressão equivalente ao outro lado. Então, como eu encontrei aqui, ou seja, ao usar a minha hipótese de indução, eu encontrei exatamente o meu PK mais 1, então, né, o meu PK mais 1 é 1 mais 2, mais 2, mais 2K mais 2K mais 1, 2K mais 1 mais 1 mais menos 1. Então, está provado por indução que para qualquer valor N, para qualquer N, a soma de todo inteiro positivo N, né? Para qualquer inteiro positivo, essa soma aqui vai ser 2 elevado a N mais 1 menos 1. Certo? Então, por quê? Porque eu fiz a prova seguindo os 3 passos da indução. P de 1, eu fiz o P de 1, a base, verdade? Como é o P de 1? Coloco um aqui e um aqui, ou seja, o N vai substituir N por 1 aqui e N por 1 aqui. E aí tem que dar o mesmo valor. Depois, assumir PK como hipótese de indução. Veja, o meu passo 2 é simplesmente supor PK. Eu não tenho que fazer nenhuma operação, simplesmente trocar N por K. E aí, eu vou ter uma expressão de PK aqui, que eu vou utilizar em PK mais 1. Eu vou utilizar em PK mais 1. Quando eu chegar aqui, ó, a minha expressão está isso aqui tudinho, que é de PK mais 1. Na realidade, em PK mais 1, eu tenho um PK embutido. Em PK mais 1, que é aqui, eu tenho o meu PK embutido, que é esse trecho até aqui. Então, basta substituir esse PK aqui, né, pelo equivalente de PK na hipótese. E aí ficou, né, a minha expressão, que era 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a K, ficou 2 elevado a K mais 1 menos 1, que é da hipótese, mais o restante que sobrou de PK mais 1. 2K mais 1. E aí, matemática agora. Matemática simples. Né? Eu tenho 2 que multiplica K mais 1, 2 que multiplica 2K mais 1, que é 2K mais 1, menos 1. Certo? Então, a gente demonstrou, precisou utilizar a hipótese, precisou verificar a base da indução, precisou, e ao utilizar a hipótese em K mais 1, em PK mais 1, eu consegui realmente chegar na expressão equivalente aqui de PK mais 1. Ok? Não é... O entendimento de indução, ele tem essa abstração, né? Porque você... Poxa, eu não... Qual foi a conta que a gente fez aqui?
Nenhuma. Qual foi né? Por que a gente provou aí? A gente provou seguindo um passo, seguindo um roteiro, né? Esses 3 passos aqui, 3 passos. P de 1, assumir P de K, provar P de K mais 1. Certo? Provar P de K mais 1. Então, a gente vai ter essa receita, né? Digamos assim, essa é a receita para provar a indução. Claro que vai ter outros exemplos, vão ter outros problemas que a gente vai deixar isso mais claro. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Prove por indução que a soma dos n primeiros números naturais é n multiplicado por n mais 1 sobre 2. Típico problema de indução. Agora a gente não faz essa análise inicial. Nesse caso aqui, a gente tentou encontrar um padrão, né? A gente tentou encontrar um padrão. Certo? E aí a gente encontrou um padrão e provou esse padrão. Beleza. Nesse caso aqui, o padrão já nos é dado. Já diz o seguinte, que a soma dos n primeiros números naturais é P de n igual a n mais 1, n que multiplica n mais 1 sobre 2. Eu poderia até fazer isso aqui de forma... ver se realmente isso bate. Por exemplo, quando n igual a 1, certo? N igual a 1, a soma dos n primeiros números naturais, a soma de 1, né? Vai ser 1, que multiplica 1 mais 1, sobre 2. 1 mais 1 dá 2, vezes 1 dá 2, que dá 1. Beleza. Quando n igual a 2, a soma dos... Quando n igual a 2, né? Eu vou ter o quê? 1 mais 2, né? Eu vou ter 1 mais 2. Então, vai ser 3. Né? Então, vamos ver se esse padrão aqui repete. Vai ser 2, que multiplica n mais 1, 2 mais 1, dividido por 2. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, dá 3. Beleza. Vamos ver agora quando n for igual a 3. N igual a 4. Vamos logo n igual a 4. N igual a 4, eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4. N igual a 4, eu tenho 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Vamos ver aqui se funciona dessa forma. N aqui está valendo 4. 4 que multiplica 4 mais 1, né? N mais 1. Dividido por 2. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2 dá 10. Beleza. Então, obviamente, eu não vou fazer isso para todos os N's. Não tem como. Mas aí, porque a expressão já me foi dada. Então, a expressão, essa expressão aqui, ela, se a gente conseguir provar, significa que a gente está encontrando uma expressão equivalente para calcular a soma dos n primeiros números inteiros. Então, ao invés de, por exemplo, um problema, ao invés de um problema, eu fizer 1 mais 2, mais 3, mais n, ou seja, isso aqui é a soma dos n primeiros números inteiros, eu posso simplesmente usar essa fórmula aqui. E vai ser muito mais rápido, né? Se eu fizesse a soma dos 1000 primeiros números inteiros naturais, 1000 primeiros números naturais, em vez de eu somar 1 mais 2 mais 3, eu posso simplesmente pegar 1000, que multiplica 1001, né? 1001, dividido por 2, que é 1000, n mais 1, 1001 por 2. Então, ao invés de eu fazer essa soma 1000 vezes, eu simplesmente coloco essa expressão aqui equivalente. Estão vendo que com isso a gente ganha tempo. A gente tem, por exemplo, otimiza um programa nosso de computador, por exemplo, se a gente estiver falando de usar a indução em programação, que é muito usado, indução em programação é muito usado. Então, ao invés de fazer uma soma de 1000 números, eu vou usar uma expressão dessa equivalente. Certo? Mas só que eu tenho que provar. Certo? Tenho que provar. Ok? Então, eu estou querendo provar o quê? A minha propriedade me diz P de N, diz que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais N, N mais N que multiplica N mais 1 sobre 2.
É isso que eu tenho que provar. Certo? Então, se eu conseguir provar, eu estou encontrando uma expressão que me dá a soma dos n primeiros números naturais. Veja que ó, o impacto disso, né? Se a gente conseguir provar, ao invés de fazer essa soma repetidas vezes, eu vou ter uma fórmula que vai fazer isso para mim de forma mais direta. Certo? Mas eu preciso o quê? Provar. Lembra que a gente está falando toda hora em provar, por quê? Porque é o que a gente vem falando desde lógica né, proposicional, lá, provar argumentos. Tudo certo até aí, gente? Começando a ficar mais claro aí essa questão, né? O que é PN? PN é a propriedade que vai ser aplicada aos naturais. Certo? E essa propriedade, nesse caso aí, diz que a soma dos n primeiros números naturais é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Ok? Então, a base da indução. O que é a base? Eu coloco 1 aqui, que eu só tenho P de 1, e coloco 1 do lado de cá. Então, 1 aqui, a gente já tinha visto 1, e aqui vai dar quanto? 1 mais 2, desculpe, 1 mais 1 dá 2, vezes 1, que é 1, 1 mais 1, sobre 2. Então, vai ter 1 vezes 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, do lado de cá, P de 1 é 1, ok. Então, a base de indução, P de 1 é 1, massa. Bateu. Agora, vamos para o segundo passo. A minha hipótese de indução, PK. PK vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais K igual a K, que multiplica K mais 1 sobre 2. Só isso. A hipótese de indução é você trocar em P de N, trocar P de N por P de K. É só, ao invés de usar P N, você vai usar P de K. Certo? Essa é a hipótese de indução. E a gente tem que provar que P de K mais 1, quem é P de K mais 1? Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais K mais 1, ou seja, eu estendo no lado esquerdo até K mais 1, porque se aqui vai até K, eu agora tenho que ir até K mais 1. E do lado direito, ao invés de usar K, eu vou usar K mais 1. Do lado direito, ao invés de usar K, ó, vai ficar K mais 1. Ao invés de usar esse K aqui, vai ficar esse K mais 1 aqui. Então, eu tenho que provar isso aqui. Lembrar que eu tenho que estender o meu lado esquerdo até K mais 1. E do meu lado direito, eu tenho que colocar, no lugar de K, eu tenho que colocar K mais 1. Ó. Onde era K, virou K mais 1. Onde era K, virou K mais 1. Certo? Só que eu não vou precisar resolver os dois lados. Se eu resolver esse lado aqui e encontrar uma expressão equivalente aqui, beleza. Eu posso, talvez, deixar aqui K mais 1 e ficar K mais 2 aqui, porque eu tenho K mais 1 mais 1. Aí é muito de cada um, certo? Você pode deixar essa expressão como está aqui, ou você pode dizer, não, aqui vai ser K mais 1 multiplicado por K mais 2. Vai depender muito de como você vai resolver. De qualquer forma, né, se você fizer certo, não vai ter problema. Certo? Então, o K mais 1, talvez a dificuldade, muitas vezes, de fazer problema de indução é exatamente compreender que eu preciso colocar o K mais 1 dos dois lados. Certo? Ou seja, se eu vim até K, do lado de cá, eu vou estender até K mais 1. Vou colocar mais um termo aí, K mais 1, na minha soma. E do lado direito, onde eu tinha K, agora vai ser K mais 1, porque é o que eu estou querendo provar. P de K mais 1. Certo? Então, o que é que eu vou ter? Isso aqui, gente, até aqui, quem é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais, até K? É essa expressão de P de K aqui. Até isso aqui é essa expressão aqui, ó, de P de K. Então, 1 mais 2, mais 3, mais K é K mais 1 sobre 2. Então, eu vou trocar essa expressão até aqui, certo? Eu vou trocar essa expressão 1 mais 2 mais 3, vou trocar pela minha hipótese de indução. Eu tenho, usando a hipótese de indução, vamos substituir na expressão acima o valor de PK. Então, até aqui, eu vou usar o meu valor de PK, que eu
coloquei aqui na minha hipótese. Certo? Então, eu tenho agora P de K mais 1 vai ser K mais 1 sobre... K que multiplica K mais 1 sobre 2, mais K mais 1. Isso aqui é igual a K mais 1 mais 1 sobre 2. Certo? Então, eu estou simplesmente pegando esse pedaço aqui da minha expressão e estou trocando, estou usando a hipótese. Se eu não usar a hipótese, a gente não consegue provar. Certo? E aí, a gente vai desenvolver esse lado esquerdo aqui, ó. Desenvolver esse lado esquerdo aqui. Eu tenho que desenvolver tudo isso aqui para chegar em algo aqui. Vou desenvolver esse lado esquerdo para chegar em algo igual aqui, certo? Eu não preciso desenvolver os dois lados, como eu disse. Então, isso aqui é K que multiplica K mais 1 sobre 2, mais K mais 1, tá? Tirando o MMC aqui, tirando o MMC, deixa eu... Aqui, ó, vai ficar como K mais 1. Aqui tá assim, ó, K que multiplica K mais 1. Apagar. Depois a gente apaga de novo aqui. Isso aqui tá assim, K que multiplica K mais 1 sobre 2 mais K mais 1. Certo? Aí ficou tirando o MC, né? 2, vai ficar como? Vai ficar como tá aqui, ó. Essa expressão todinha. K. Quando divide aqui, né? Vai MMC, o 2 sai daqui, vai ficar K mais 1. Dois dividido por 1 dá 2, vezes K mais 1. Opa, tem um mais aqui. Aqui vai ficar 2, K mais 1. Certo? É isso aqui que está aqui, ó. Deixa eu pegar. 2, eu vou tirar o MMC, 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar K mais 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes K mais 1, 2K mais 1. Isso aqui vai ficar... É isso aqui que está aqui, tá certo? É isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Eu só queria deixar, porque ficou uma linha só, aí podia ser que vocês não compreendessem. Isso aqui é isso aqui. Eu tirei o MMC, 2, vai ficar, né, K mais 1 mais 2, que multiplica K mais 1. Ok? Vou apagar isso aqui. Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho K que multiplica K mais 1, 2 que multiplica K mais 1. Ora, se eu colocar aqui o K mais 1 em evidência, se eu colocar o K mais 1 em evidência aqui, ó, vai ficar como? Vou colocar aqui embaixo, já eu apago. Vou colocar o K mais 1 em evidência. Se eu colocar aqui o K mais 1 em evidência, nessa expressão aqui, vai ficar com K mais 1 que multiplica K mais 2, não é isso? Sobre 2. Tá aqui um colchete aqui. Deixa eu colocar aqui o K mais 1 em evidência, tá vendo? K que multiplica K mais 1. 2 que multiplica K mais 1. Então, se eu colocar aqui um K mais 1 em evidência, vai ficar K mais 1 que multiplica K mais 2. Certo? Compreende isso aí? Eu vou colocar em evidência, vai aparecer aqui. K mais 1, K mais 2 em evidência. K mais 1, que multiplica K mais 2 sobre 2. Quem é K mais 2? K mais 2 é K mais 1 mais 1. Para ficar igual a isso aqui, ó. Bingo. K mais 1
K mais 2 sobre 2 é K mais 1, que multiplica K mais 1 sobre 2. E aí, que é a mesma forma para K mais 1. Né? Então, logo, P de N é N mais 1 sobre 2, ela é verdadeira para todo N natural. Então, veja, a questão de indução, ela é muito de substituição. Né? Ela é muito de substituição. Nesse caso aí, o que a gente fez de matemática aí foi tirar o mínimo comum e colocar em evidência uma expressão K mais 1. Em matemática mesmo, a gente só tirou o mínimo, né? O mínimo dessa expressão aqui, que é isso aqui, e depois colocou o K mais 1 em evidência. Depois colocou o K mais 1 em evidência, ficou K mais 1, ficou K mais 2, K mais 1, K mais 2. Ora, K mais 2 é K mais 1 mais 1. Ah, professor, se eu tivesse colocado aqui K mais 2, já tem problema nenhum. Se você tivesse feito K mais 1 multiplicado por K mais 2, aqui você ia ter K mais 1 multiplicado por K mais 2. Né? Ia estar provado do mesmo jeito. É só que eu não quis mexer na expressão para deixar caracterizado que aqui não é K, aqui é K mais 1, K mais 1. Que aqui o que eu tinha K virou K mais 1, onde eu tinha K aqui virou K mais 1. Então, eu não quis fazer essa soma aqui para deixar evidenciado que em PK mais 1, a gente trabalha com K mais 1 e não com K. Tá? E aí a gente encontrou K mais 1 multiplicado por K mais 2, certo? E aí vai ter K mais 1 multiplicado por K mais 1 mais 1. Tá certo? Então, essa é a mesma forma, né, para PK mais 1. Então, está aprovado aí. Ok? Eu vou deixar vocês maturar aí 2 minutinhos para pegar minha água aqui, certo? Para vocês maturarem, que a gente vai ter outros exemplos agora e depois tem um exercício. Voltei. E aí, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Muitas, né? Mas vamos lá. Tá tranquilo. Os exercícios eles vão deixando mais claro. Veja que esse exemplo aqui já foi mais claro. Ele já mostra o passo a passo. Ele já mostra o passo a passo de como é que a gente vai resolver. Vai ser sempre assim. A base... Cadê meu mouse aqui? Vai ser sempre assim. A base, a hipótese e a demonstração. Certo? O problema de indução vai ser... Faz a base, assuma a hipótese e joga a hipótese dentro do K mais 1. Fazendo essa receitinha aí, vai ser tranquilo, certo? Vai ser tranquilo. Vamos lá. Demonstre que para qualquer n, 2 elevado a n é maior que n. Ora, se n for igual a 1, 2 elevado a 1 é maior que 1. Se n for igual a 2, 2 elevado a 2 é maior que 2. Professor, isso é tão óbvio, 2 elevado a... Sim, mas prove, né?
Prova, essa é a ideia, né? 2 elevado a 5 é maior que 5. Ou seja, tá óbvio, tá. Mas nem sempre o óbvio, ele é universal, né? Ele é uma verdade. Certo? A gente viu aí que nas demonstrações lá por exaustão, a gente via alguma coisa assim de 2 elevado a n maior que alguma coisa, era assim que n fatorial é menor ou igual a 2 elevado a n, alguma coisa assim. Então a gente começou a ver, mas quando chegou um determinado n, quando o n parece que era 5 ou era 6, já, né, já não, n é igual a 6 ou 7. Já essa propriedade já não era mais válida, certo? Então, nem sempre o que é óbvio é verdade universal, né? Pode ser verdade para alguns casos. Mas nesse caso aqui, a gente está querendo provar que para qualquer n, 2 elevado a n é maior do que n, certo? É um outro tipo de abordagem. Então, base da indução, P de 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2, verdadeira. Se eu colocar aqui 2 elevado a 1, 2 maior que 1 é verdadeiro. Então, minha base, minha P de 1 está aprovada. Minha hipótese de indução. Supondo que para algum inteiro K positivo, 2 elevado a K vai ser maior do que K. Eu vou supor que isso é verdadeiro. Certo? Eu vou supor que isso é verdadeiro. E aí eu quero provar que PK mais 1, né, que 2 elevado a K mais 1 é maior do que K mais 1. Certo? Eu quero provar que 2 elevado a K mais 1 é maior do que K mais 1. Se eu conseguir provar, significa que para qualquer inteiro n, 2 elevado a n é maior do que n. Entenderam aí o problema? Tenho que provar isso. Qualquer n, 2 elevado a n é maior que n. Então, já provei a base de indução, já assumi a hipótese que 2 elevado a k é maior do que k, e tenho que provar que 2 elevado a k mais 1 é maior do que k mais 1. Certo? E aí, como PK é 2K maior que K, e PK mais 1 é 2K mais 1 maior do que PK mais 1, então, se eu pegar essa esquerda da desigualdade aqui, se eu pegar o lado esquerdo da desigualdade, certo? Lembra que eu tenho que desenvolver um dos dois lados. Que eu tenho que 2K mais 1, se eu pegar essa esquerda aqui, ó, 2K mais 1 é quem? É 2K vezes 2 elevado a 1. Concorda? Então, pela hipótese de indução, o que é que eu tenho? Pela hipótese de indução, 2K é maior do que K. Se eu multiplicar os dois lados, por 2, vai ficar como? 2K que multiplica 2 elevado a 1, e o outro lado, que é K, multiplicando por 2. 2 elevado a 1 também, né? Podia estar aqui o 2 elevado a 1, mas é só para a gente, né? Podia ter um 2 elevado a 1 aqui também. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a hipótese de indução. Essa hipótese aqui. E estou manipulando ela, estou operando sobre ela para a gente chegar nesse K mais 1 aqui. Certo? Nesse K mais 1 aqui. Então, 2K, que é a minha hipótese, eu sempre vou ter que usar a hipótese dentro da minha expressão para poder chegar no K mais 1. 2K maior que K, multiplica por 2, vai dar 2K vezes 2 elevado a 1, maior que 2 de K vezes 2, né? Elevado a 1. E aí, 2K mais 1, essa expressão aqui vai dar o quê? 2K mais 1, né? Porque é 2K vezes 2 elevado a 1, é maior do que K vezes 2. Como K vezes 2 é igual a K mais K, certo? K vezes 2 é quem? É K mais K, não é? E K mais K é maior ou igual a K mais 1, não é? Se eu disser que K mais K é maior do que... K mais K é maior do que K mais 1, mas você pode ser igual também, certo? Se o meu K for igual a 1. Quando o meu K for igual a 1, eu vou ter 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Por isso que meu K mais K é maior ou igual a 1, sempre. Maior ou igual que K mais 1. Certo? Então, essa expressão aqui, ela surgiu de onde? De uma dedução óbvia, né? Que meu K mais K, como eu estou falando de K inteiro positivo, ó,
K inteiro, se K é um inteiro positivo, por isso que tem que ser inteiro positivo, porque se fosse negativo, eu não podia provar isso aqui. Como o K é um inteiro positivo, certo? Então, eu sei que K mais K vai ser sempre maior ou igual a K mais 1. Porque quando K é igual a 1, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Mas quando K é igual a 2, 2 mais 2, 4, maior do que 2 mais 1, 3. Quando K é igual a 3, 3. Então, eu sei que isso aqui, K mais K, é maior ou igual a K mais 1. Certo? Então, o que é que eu tenho? Que 2K mais 1, certo? Vai ser maior do que K vezes 2. K vezes 2 é K mais K. E K mais K é maior do que K mais 1. Eu tenho o quê? 2K mais 1 é maior do que K2, maior do que K mais K, que, por sua vez, é maior ou igual que K mais 1. Né? K mais K é maior ou igual que K mais 1. Ora, se 2K mais 1 é maior do que K mais K, e K mais K é maior ou igual que K mais 1, 2K mais 1 é maior do que, não é só maior ou igual, é maior do que K mais 1. Ele está sendo maior do que K mais K, que, por sua vez, K mais K é maior ou igual a K mais 1. Quando K mais K for igual a K mais 1, esse 2K mais 1 ainda vai continuar sendo maior do que ele. Então, 2K mais 1 é maior do que K mais 1. O que é isso aqui? 2K mais 1 maior do que K mais 1. É o nosso PK mais 1. É o nosso PK mais 1. Então, veja, aí eu precisei utilizar um artifício. Um artifício, qual é o artifício? Que K2 é K mais K, que K mais K é maior ou igual que K mais 1. Eu precisei recorrer a esse artifício. Porque aí eu tenho uma expressão composta aqui, essa expressão composta. 2K mais 1 é maior do que K mais K, que, por sua vez, é maior ou igual que K mais 1. Lembrando que essa igualdade aqui, porque o meu K pode ser 1. Quando o meu K é 1, eu tenho 2 maior que 2. Mas 2K mais 1 vai ser sempre maior do que isso aqui. Certo? Então, se 2K mais 1 é maior do que K mais K, por aqui, ó, 2K mais 1 é maior do que K mais K, e K mais K é maior ou igual que K mais 1, então 2K mais 1 é maior do que K mais 1. E aí a gente provou o PK mais 1. O único artifício matemático que eu tive que usar aqui foi lembrar que K mais K é maior ou igual que K mais 1. Que a gente está falando de números inteiros positivos. Números inteiros positivos. Certo? Que é onde a indução se aplica. A indução se aplica a inteiros positivos. São poucos os casos que a indução pode ser usada com outros, né, com números naturais gerais, certo? Nesse caso aqui, geralmente, a indução ela se aplica a inteiro positivo, certo? Eu, particularmente, eu não lembro de nenhum caso que não seja um inteiro positivo. Tá? Pelo menos nos nossos livros não tem nenhum caso. Certo aqui? Veja que aqui ela tem um grau de abstração um pouco maior. Por quê? Porque eu tenho que realmente, ó, eu usei o outro artifício foi multiplicar os dois lados por, né, os dois lados por 2, né? Para ficar 2K, eu tinha 2K maior que K, que é a minha hipótese. Quando eu multipliquei os dois lados por 2, eu fiquei com 2K mais 1 maior que K2, né? E lembrar que K2 é K mais K e que K mais K é maior ou igual a K mais 1. Oi, João. Professor, você pode repetir a partir desse item 4 aí? Certo. Que eu me perdi aqui. Vamos lá. Primeiro, pergunta básica. Até o passo 3, ok, né? Até o passo 3, ok. Então, eu tenho isso aqui que eu tenho que usar. Toda e qualquer demonstração por indução, necessariamente eu tenho que usar a hipótese. Se eu não usar a hipótese, eu não consigo provar. Então, eu tenho que partir sempre da hipótese. Ou a hipótese eu pego e uso aqui, nesse outro exemplo aqui, ou eu pego a hipótese, deixa eu apagar aqui, ou eu pego a minha hipótese e uso na minha expressão de K mais 1, como a gente fez aqui, eu tinha K mais 1, K multiplicar mais 1 sobre 2, ou eu pego e jogo aqui, ó, tá vendo?
Toda vez eu tenho que usar a hipótese. Ou então eu tenho que operar com essa hipótese para chegar no K mais 1. Operar com essa hipótese para chegar no K mais 1. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho que o meu PK é 2K maior do que K, e o meu PK mais 1 é maior que é o 2K mais 1 maior do que o K mais 1. Então, eu vou tomar essa esquerda aqui, eu vou tomar essa esquerda da desigualdade, esse 2K mais 1. Para eu tenho que chegar nesse 2K mais 1 como sendo maior do que K mais 1. Certo? Então, eu vou tomar essa esquerda aqui, e ao tomar essa esquerda aqui, esse lado esquerdo aqui, se eu chegar em que isso aqui é maior do que K mais 1, então está provado a minha expressão. Então, quem é 2K mais 1? É 2 elevado a K vezes 2 elevado a 1. Certo? 2 elevado a K vezes 2 elevado a 1. Ora, esse 2 elevado a K aqui, certo? Eu vou lembrar que eu tenho uma expressão relativa a isso, que é 2 elevado a K maior do que K. Então, eu vou pegar esse 2 elevado a K maior que K, 2 elevado a K maior do que K, vou multiplicar por 2. E aí eu tenho o quê? Que 2, multiplicando por 2 vai ser 2K vezes 2 elevado a 1, concorda? 2K vezes 2 elevado a 1 vezes K2. 2K vezes 2 elevado a 1 vezes K2. O que é que eu tenho? 2 elevado a K mais 1 maior do que K vezes 2. K mais 1 maior do que K vezes 2. Quem é K vezes 2? K vezes 2 é K mais K. E se eu também eu posso admitir que K mais K ele é maior ou igual que K mais 1. Por que é maior ou igual? Porque não é só maior, porque o K pode ser 1. Quando o K vale 1, eu tenho 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, isso seria igual. Mas para qualquer K acima de 1, quando o K for 2, lembrando que K é inteiro, 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Quando o K for 3, 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Então, quando a partir de 2, vai ser sempre maior, mas o K pode ser 1. Então, o que é que eu posso colocar aqui? Uma expressão composta aqui. 2 elevado a K mais 1 é maior do que K mais K, que por sua vez é maior do que K mais 1. Maior ou igual. 2 elevado a K mais 1 é maior do que K mais K, que por sua vez é maior ou igual que K mais 1. Beleza? E aí eu tenho, se isso aqui é maior do que isso aqui é maior ou igual a isso aqui é maior do que isso aqui. Certo? Beleza, João. Então, vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo. Prove por indução que para todo número inteiro positivo n, 2 mais 4 mais 6, né, mais 8 mais 2n é igual a n mais 1. Essa expressão me dá o quê, na realidade? Se eu quisesse transformar essa expressão em um argumento verbal, o que é que eu diria aí? A soma dos pares. A soma dos pares. A soma dos n primeiros pares é n mais 1. Ou seja, ao invés de eu somar meus n pares, eu vou chegar numa expressão... se alguém perguntar para você qual é a soma dos 10 primeiros pares, aí você faz 10 vezes 11, né? 10 vezes 11. A soma dos 10 primeiros pares, 110. Pô, de cabeça, já somou tudo? Não, você tem uma expressão que é equivalente a essa soma dos n pares. Isso, por exemplo, em computação, você não precisa colocar um loop, um laço, você vai direto na expressão. Vai pedir para o usuário, entre com o número par, entre com o número par que você quer que ele some, até quantos números pares você quer que some. Eu quero que ele some 50 pares. Vai ser 50 vezes 51. Não é prático? Agora, só que a gente tem que o quê? Provar. Provar, exatamente. Então, para provar isso aqui, vamos fazer... Acho que isso aqui, a gente tem que fazer resolução aqui no mouse mesmo. Primeira coisa, eu tenho que fazer o P de 1. Certo? Ora, mas o P de 1, meu primeiro número é 2, né? O 1 aqui, no caso, é o meu primeiro número, meu menor inteiro positivo. Certo? Meu menor inteiro positivo. Então, vai ser 2,
igual ao quê? Desculpe, 2 vai ser 1 mais 2, né? P de 1 vai ser... 2 elevado a 1. Aqui, ó. P de 1 vai ser nesse lado aqui, né? 2 elevado a 1, 2 vezes 1, igual a 1, que multiplica 1 mais 1. Então, P de 1 vai ser 2 vezes 1, 2, que é 2 elevado a n, né? Que é tudo isso aqui é 2 elevado a n. Então, vai ser 2 vezes 1 do lado de cá e o 2, que é o meu primeiro número, certo? Que é 1, n, 1 que multiplica n mais 1, 2, certo? Então, 2 igual a 2. Beleza. Certo? Meu P de 1 é 2, quando n é igual a 1, vai ser 2 vezes 1 do lado de cá. Ou eu posso pegar o próprio primeiro número aqui, 2, que vai ser igual a n, 1, que multiplica n mais 1. 1 vezes 2 dá 2, certo? Então, P de 1, ok. O meu segundo passo é o supor a hipótese P de K. Supor a hipótese P de K. Simples. P de K vai ser o quê? 2 mais 4 mais 6 mais 2K igual a K que multiplica K mais 1. K que multiplica K mais 1. Certo? Então, aqui é o meu P de K. A soma de até K vai ser K mais 1. E o meu P de K mais 1, P de K mais 1, vai ser o quê? 2 mais 4. Eu tenho que colocar K mais 1 nos dois lados, né? Mais 6 mais 2K mais 2K mais 1. 2K mais 1. O K mais 1 é de parênteses, viu? É igual ao quê? No lugar de K aqui vai ficar K mais 1. E no lugar desse outro K aqui vai ficar K mais 1. Então, vai ficar K mais 1 mais 1, né? K mais 1 mais 1. Deixa eu melhorar aqui, que ficou meio... Dois K mais 1 do lado esquerdo. Agora, do lado direito vai ficar K mais 1 que multiplica K mais 1 mais 1. Ok? Pronto, tá aí os meus 3 passos que a gente vai ter, né? Isso aqui eu vou assumir para chegar nisso aqui. Então, eu tenho aqui, vou pegar esse PK mais 1, que vai ser 2 mais 4 mais 6 mais 2K mais 2K mais 1. Eu vou pegar o lado esquerdo aqui, vou colocar aqui lado esquerdo. Lado esquerdo. 2 que multiplica K mais 1. Certo? Pegando o lado esquerdo aqui. Que eu tenho que chegar nisso aqui. Ora, daqui até aqui, de 2 até 2K, é o nosso PK. Certo? Isso aqui é o nosso PK.
não é? É o nosso PK. De 2 até 2 mais 4 até 2K é o nosso PK, é isso aqui. Então, eu vou substituir isso aqui tudinho por PK. Quem é PK? K que multiplica K mais 1. K que multiplica... Esse negócio com o mouse é complicado, né? Então, no lugar disso aqui, tudinho vai entrar K que multiplica K mais 1. K que multiplica K mais 1. Mais 2K mais 1, né? Mais 2K mais 1. Isso aqui eu só estou pegando o lado esquerdo, então eu tenho que chegar nessa expressão. Então, isso aqui ficou como? K que multiplica K mais 1, mais 2 que multiplica K mais 1. Igual aquele exemplo anterior, se eu colocar aqui o K mais 1 em evidência, se eu colocar aqui o K mais 1 em evidência, vai ficar como? K mais 1 que multiplica K mais 2. K mais 1 que multiplica K mais 2, que é a mesma coisa de K mais 1 que multiplica K mais 1 mais 1, que é a expressão de PK aqui, ó. Certo? Então, essa expressão está provado que a soma, né, dos n primeiros números pares é n mais n que multiplica n mais 1. Certo? Por quê? Porque eu cheguei numa expressão, ao assumir a hipótese PK, onde é que eu assumi a hipótese? Ao usar, na minha expressão de K mais 1, ao usar o PK, eu encontrei uma expressão que é equivalente ao PK mais 1. Ok? Dúvidas aí? Hein, galera? Pronto, beleza. Nós vamos fazer exercício. Na próxima aula, a gente vai fazer os exercícios de indução, né? Vamos fazer exercício de indução. Aí, se tiver um tempinho, a gente faz alguns outros exercícios, mas a gente já concluiu as listas anteriores, né? Nós já concluímos as listas anteriores. Tem um assunto que vai ficar só para a segunda prova, que é sequência, que é Fibonacci, a gente só cobra na segunda prova, mas que está na lista 3 aí, certo? Na lista 3. Na próxima aula a gente vai ver os exercícios de indução e na outra quinta-feira a nossa primeira prova. Tranquilo? Deixa eu abrir o SIG aqui para a gente poder fazer a chamada. Poxa, gente. Tá faltando o calendário aqui, rapaz. Gente, será que eu troquei? Ah, não, porque tem duas aqui. Tá faltando a aula do dia 13. Eu esqueci de colocar aqui, eu não sei se consigo acrescentar, não. Não, tá aqui. Hoje é 13. Matemática discreta.
13/1. Gente, por que ele não está aparecendo aqui? Oxi. Tô entendendo. A aula tá aqui, ó. Só se eu antecipei ela, pode ter sido o meu registro aí. Ela tá como antecipada. Bom, nada não. A gente deixa para registrar no dia 18, porque ela é como se fosse uma antecipada. Acho que antecipei, esqueci de colocar aqui, antecipar essa para o dia 13 aqui. Mas tudo bem, não vai ter chamada hoje não. Ô, professor, não seria melhor o senhor pedir o nome dos alunos que estão assistindo a sua aula? Aí, quando o senhor for registrar, você sabe quem que estava? Sim, pode ser. Coloca aqui coloquem aqui no chat o nome de vocês. Pronto, pode colocar o nome de vocês aí no chat. Professor, a prova semana que vem vai cair tudo, inclusive a indução? O senhor está dando agora? Vai, isso. Eu acho que eu vou... Ah, tá certo, era para ter botado essa como antecipada também, mas deixa que na semana que vem ela segue o curso nosso. Não vou ficar antecipando todas as aulas. Vai ser complicado. Pronto, gente. Terminar a gravação aqui. Mais alguém? Quem não colocou a lista aí,